Graça e paz, bom dia, dando sequência ao nosso devocional diário, as perguntas que Deus fez. Estamos em meio a essa série poderosa e hoje Jesus faz uma pergunta incrível que nos coloca definitivamente no eixo da sua vontade. Capítulo 12 do Evangelho de Lucas, versículo 42, está escrito assim: O Senhor respondeu: Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor deixará encarregado dos demais servos da casa para lhes dar o sustento no devido tempo? Esta foi a pergunta que Jesus fez. 43. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, o achar fazendo assim. Em verdade lhes digo que lhe confiará todos os seus bens. Veja só, irmãos, Jesus, mais uma vez, ele traz uma resposta com uma pergunta, nos mostrando que as perguntas de Jesus nos ensinam mais do que as suas próprias respostas. Esta pergunta de Jesus compõe o texto que fala sobre o mordomo fiel, aquele que está vigilante, aguardando o Senhor Jesus, aguardando o seu Senhor ali no seu posto, como verdadeiramente deveria fazer. Afinal, existe a fração divina em tudo aquilo que nós vivemos, experienciamos aqui nessa terra, mas existe a nossa responsabilidade, sem dúvida alguma. Uma das principais dela é nós estarmos vigilantes diante daquilo que Deus está fazendo e realizando no tempo assim que Ele mesmo estabeleceu. Essa pergunta ela vem de forma a explicar esta parábola, esse ensinamento sobre a mordomia que devemos exercer para o Senhor. E o Senhor ele começa ali nos versículos anteriores falando que o Senhor ele viria num determinado momento da história, num determinado momento na escuridão da noite. Ele traz ali que nós deveríamos estar vigilantes não somente durante o dia, mas nas vigílias da noite. Enfim, é um ensinamento muito precioso, mas nós precisamos focar nessa pergunta que Jesus faz e nessa pergunta também nos coloca nesse eixo da vontade dele. A pergunta que Jesus faz é: quem, pois, é este mordomo fiel e prudente a quem o Senhor deixará encarregado? Quem é essa pessoa? Jesus ele traz essa pergunta colocando esta responsabilidade sobre os seus discípulos e assim aqueles que se dispunham em estar seguindo a vida dele. E essa pergunta ela pode facilmente também ser trazida para nós nesse dia de hoje. Será que nós somos esses mordomos fiéis e prudentes, quais aguardam e anseiam o Senhor? Eu preciso lembrar aqui que existe uma postura, existe um posicionamento que nós, como servos do Senhor, precisamos assim obter e levar como um modelo de vida, uma forma de vivermos definitivamente. Por vezes nós podemos até pensar que nós teremos todos os dias do mundo aqui nessa terra para tomarmos algumas decisões e termos algumas definições das nossas vidas e nos preparar assim para aquilo que Deus está realizando já nesse presente tempo. E a verdade é que pela eternidade ter sido inserida dentro dos nossos corações, nós temos esta leve convicção nas nossas vidas, mas a verdade é que os dias aqui nesta terra, eles são passageiros, são breves, e quanto menos nós imaginarmos, assim eles cessarão. Por isso é que nós precisamos tomar algumas decisões no dia de hoje. Que nós sejamos colocados como estes servos vigilantes que esperam amorosamente o seu Senhor, mesmo que embora ele tarde em chegar, mesmo que embora as pessoas digam que talvez ele esteja demorando ou que talvez ele nem venha, mas que nós tenhamos essa convicção de quem esperamos, no caso o Senhor Jesus, e o porquê esperamos, no caso, para o plano eterno da salvação. Que sejamos nós, assim, a darmos bons testemunhos, que sejamos nós, assim, estarmos localizados, alocados no centro, no eixo da vontade que Deus estabeleceu para as nossas vidas, no eixo do querer do Senhor, para que nós não sejamos surpreendidos negativamente assim quando o Senhor chegar, como o próprio Jesus disse, nas vigílias da noite ali, como de surpresa, como até mesmo um ladrão chega na casa das pessoas para assaltar, e Jesus assim chegará assim, de surpresa, como um piscar de olhos, e que nós estejamos preparados, que você tenha um dia incrível na presença do Senhor, esteja vigilante, esteja ereto, esteja de pé, esteja caminhando na verdade, porque já já o nosso Senhor e Salvador Jesus assim estará chegando. Deus te abençoe.